Olá, pessoal. Hoje vamos falar das histórias que o tempo não apaga. E essas histórias, elas iniciam com a nossa vida neste mundo. Então, como é que nós podemos pensar nesses processos, né, de novo mundo, de novas histórias, dentro dessas fases a qual vamos caminhando. Então a gente inicia com a fase da infância, depois a gente percebe a fase da adolescência, depois a gente percebe a fase adulta. E como é que a gente processa todo esse direcionamento? Como é que a gente compreende esses comportamentos, esses sentimentos que são específicos de cada fase? E aí, observando a fase infantil, né, a fase da infância, a gente percebe que há todo um cenário ali específico, há todo um personagem, há todo um comportamento e sentimento próprio daquela fase. E aí há toda uma história construída. E depois entrando pela fase da adolescência, então nós vamos novamente iniciar um novo mundo, um novo cenário, um novo sentimento, um novo comportamento. E muito interessante a gente se perceber dentro dessas fases, né? E aí essas fases, elas vão traçando todo o nosso caminhar e construindo as nossas estruturas para que a gente consiga adentrar a fase adulta numa tranquilidade, né, de conhecimento, de compreender as relações, tanto no contexto social quanto no contexto econômico, e como os nossos próprios processos estruturais. Então, a gente começa a perceber nessa fase adulta, onde novamente entramos em um novo mundo, com novo cenário, novos comportamentos, novos sentimentos, e aí a gente percebe essa dinâmica desse ciclo da vida, né? Como é que a gente está organizando, como é que a gente está buscando compreender essa nossa história, olhando desse caminhar de início até esse caminhar que nós estamos, que seria essa fase adulta. Então, pensando nessa fase adulta, onde já estamos pronto, entre aspas, para comandar o nosso próprio eu, fazer as nossas próprias escolhas, nos direcionar para o campo profissional, para as competições. Então, que cenário é esse? Que logística eu tenho? Que conhecimentos eu adquiri? Que pensamentos eu estou ali a observar nos meus relacionamentos e nos meus sentimentos interiores que vão de encontro aos outros sentimentos que estão ali propiciados pela relação externa. Então, diante dessas fases e diante dessa construção de história, que muitas vezes, pela dinâmica diária de trabalho, de falta de tempo para nos perceber, muitas vezes a gente envereda por caminhos que não foram escolhas próprias, conscientes, mas que pelas oportunidades, pelas facilidades ali colocada, você se direciona. E muitas vezes essas histórias não são bem acolhidas, às vezes até por nós mesmos. Então, percebendo todo esse contexto que ao final se resultará em uma história de vida, é importante que a gente pense e pare um pouco para essas reflexões, para esse eu e para essa condução de vida, tanto nas questões financeiras como nas questões de relacionamento amoroso, como na relação com seus filhos,
com os familiares, com os amigos e colegas. Então, é diante dessa observação, é diante desses questionamentos, diante dessas reflexões, é que vamos perceber aonde estávamos, aonde estamos e aonde queremos chegar. Então, diante dessas reflexões necessárias, dessas mudanças ou possíveis mudanças para um bom desenvolvimento e um final de história, né, a qual aquelas histórias contadas pelas novelas que fala final feliz, para que a nossa vida tenha esse final feliz, né, que se concretiza por todas as ações, comportamentos, pensamentos e atitudes que vão se congregando, que vão se interligando e que ao final nós percebemos, ao ler a nossa própria história, o que foi realmente de real dentro daquela consciência que deveríamos ou tivemos diante de cada ação e de cada atitude. Então, a gente traz essa reflexão para que a gente possa estar diariamente se percebendo diante das nossas ações, mesmo tendo uma dinâmica de trabalho no espaço de casa, né, nas tarefas domésticas, mesmo nas atividades de trabalho, mesmo nessas relações amorosas ou relações de amizade, mas que a gente consiga crescer nesse entendimento com as boas escolhas e ao final uma história que esteja pronta para toda uma sociedade conhecer e possivelmente se espelhar diante das nossas atitudes. Então, era essa nossa reflexão e até o nosso próximo vídeo.